canal Quest Interativo. No programa de hoje nós vamos falar sobre testamento. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui na residência do Dr. Alessandro Munhoz. Doutor Alessandro, muito obrigado por estar recebendo o canal Quest Interativo na sua residência. É uma honra, né, ter vocês aqui. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha residência. Vamos bater um papo hoje sobre testamento, né? Eu sou, como você falou, advogado. Eu sou especialista em direito notarial e registral. Tenho pós-graduação pela Faculdade Damásio de Direito em São Paulo, através do direito notarial e registral. Eu trabalho também com direito de família e sucessões. A minha vida sempre foi voltada a esses temas. Eu trabalhei em cartório por mais de 26 anos, né? Chefiei o setor de inventários dentro de um cartório grande na capital. E hoje, né, eu tenho o meu próprio escritório. Eu lido justamente com essa consultoria notarial, que embora seja feito pelos tabeliães, todo o atendimento, né? Como é muito difícil você às vezes trazer a interpretação daquilo que você precisa por um atendimento rápido no tabelião. Então, para isso que eu me tornei advogado, né? Abri o meu escritório de advocacia e a orientação que a gente faz hoje com as pessoas para que possam ser melhores atendidas, né? E possam usufruir de tudo aquilo que o cartório de notas pode dar de orientação e de serviços à pessoa. Já fica dois serviços assim, né? Tanto do direito quanto também o do cartório. Você já presta duas assessorias praticamente, sim, né? Sim. Interessante. Doutor Alessandro, então nós vamos fazer a nossa primeira pergunta. Fala pra gente, assim, o que é um testamento e quem são os herdeiros necessários? Porque existe a grande polêmica também, né? Esse assunto, o testamento é um assunto polêmico. Mas conta pra gente, o que é um testamento? Então, o testamento, as pessoas acham que é um tema polêmico, mas não é que seja tão polêmico assim. Qual é a razão? A primeira coisa, né, o que é o testamento? O testamento é aquele recado que você deixa para a justiça, para a sociedade e para os seus entes como um todo, né? Do que você quer, o que você deseja depois do seu passamento. Ou seja, as pessoas têm hoje uma ideia de quem tem que fazer um testamento é uma pessoa que tem dinheiro, que tem posses, que tem muitos imóveis. E na verdade, o testamento hoje, ele sendo bem estudado, todas as pessoas deveriam fazer o seu testamento. Porque isso inibe, né, a questão de litígios depois do passamento. Então o que acontece? Às vezes você tem uma família normal, você tem a esposa, você tem 3 filhos, a família cresce, os filhos casam, né? E aí, por uma consequência do destino, ou mesmo da lei, você tem que tentar proteger o patrimônio da tua família, ou tentar proteger o patrimônio daquele que fica, quer seja o cônjuge varão ou a varoa, né? E aí o que acontece? A questão dos herdeiros necessários são realmente os filhos, em primeiro lugar. O Código Civil traz isso, né? Expressamente, que primeiro você tem os filhos, depois os pais e o cônjuge. Então, nessa situação, às vezes você é casado em comunhão de bens, você tem os filhos, só que você quer deixar uma garantia de que o patrimônio fique somente em família. Então, o que você pode fazer, por exemplo, clausurar que a herança que vai ficar através do legado do testamento fique com cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Isso significa que quando você for embora, o patrimônio que você tem vai passar para o seu filho, só que não vai passar para o cônjuge do seu filho. Então você tem como blindar o patrimônio e também a cláusula de incomunicabilidade, ela serve justamente para essa questão, talvez, eventualmente, dependendo do que acontecer na vida da pessoa, de favorecer o próprio cônjuge, se eventualmente ele vem amanhã ou depois a se casar novamente, né? Então, são detalhes que você tem realmente que estudar
que conversar com o advogado, conversar com o tabelião, para que você tenha saiba como utilizar essa proteção, que realmente é muito bem-vindo para todos. Todos deveriam fazer o testamento. A cláusula de impenhorabilidade, por exemplo, protege para qualquer tipo de dívida que o seu filho tiver no futuro. Esse patrimônio que você deixou para ele não possa ser tomado, por exemplo, por um banco. Então, você tem ainda as questões, até, de repente, se o filho ainda é novo, se você não sabe como vai dispor, quem vai dispor do patrimônio do filho, se ele é menor de idade. Então, você tem como colocar cláusulas no testamento de que o filho somente poderá vender o imóvel depois de uma determinada idade, ou, eventualmente, quem que pode dispor ou gerir o patrimônio do teu filho enquanto ele não tem a maioridade. Você entendeu? Tem um monte de coisa que você pode colocar no testamento justamente para blindar e para proteger, né, a questão da sucessão, do legado. E realmente isso é legal. Você sempre que tiver alguma até curiosidade mesmo, mas quando você tiver alguma ideia do que fazer no testamento, conversar com seu advogado de confiança, de preferência um advogado que milite em área de direito de família, né? Ou, eventualmente, no tabelião da sua cidade, marca uma entrevista, né? O tabelião sempre atende as pessoas, o tabelião não cobra honorários por atender a pessoa, né? E, assim, a fé pública que o tabelião tem com relação a essa questão de fazer o seu testamento, isso é uma coisa que é de obrigação e fato dele. Então, ele vai saber como te orientar bem no cartório. Entendi. Doutor Alessandro, eu vou colocar uma situação para você agora que não está na pauta, mas eu acho que seria bem relevante. Suponhamos que uma pessoa, ele tem filhos, ele tem esposa, tem tudo certo, mas ele não quer deixar os bens dele para os filhos e nem para a esposa. Ele queira deixar, por exemplo, para uma pessoa que cuidou dele, ou para uma igreja, ou para qualquer outra pessoa que não seja nem filho e nem esposa. Ele pode fazer isso? Não. O Código Civil veda, em parte, esse desejo que a pessoa tem. Por quê? Porque os herdeiros necessários, a questão de você ter a legítima, né, dos herdeiros necessários, é justamente fazer com que 50% do teu patrimônio você pode dispor da forma que melhor desejar. Os outros 50% é a legítima, mesmo que você faça um testamento particular, determinando que fique, por exemplo, para a pessoa que cuidou até o fim da vida, ou de repente por uma igreja, esse testamento fatalmente ele será registrado e na própria justiça os herdeiros vão conseguir cancelar essa disposição de última vontade, tendo em vista que ela não está de acordo com o Código Civil. Então, o que significa? Que se você quiser dispor do teu patrimônio, você pode até um limite de 50%. Então, é uma bolinha. Metade da bolinha, se você quiser deixar um testamento de todos os seus bens para mim, você pode. Ninguém vai contestar jamais. Mas existe essa balança dos 50% que você não pode ultrapassar, porque a outra parte é a parte da legítima, é a parte dos direitos dos herdeiros necessários. Agora, só para complementar, eventualmente se a pessoa não tem os filhos, não teve filhos, se a pessoa não tem os pais e a pessoa não é casada, você automaticamente sai da linha dos herdeiros necessários. Você sai da legítima. Tá? E aí o que acontece? Se você não faz testamento, ficam para os irmãos, né? Ou para os sobrinhos. Essa é a classe conforme vai seguindo. Segunda classe com relação à questão da ordem da vocação hereditária. Então o que acontece? Se você não tem herdeiros na legítima, se você não tem filhos, se você não tem os pais e você não tem cônjuge, aí você pode determinar para quem você quiser todo o seu patrimônio. Você pode alegar que a totalidade do patrimônio vai ficar para casa do Câncer de Barretos, o Hospital do Câncer de Barretos. Então,
pode se fazer dessa maneira, e aí o que acontece? Você fazendo um testamento público, esse testamento jamais poderá ser contestado, porque o tabelião vai revestir esse ato de toda a fé pública necessária para que comprove judicialmente, depois, na hora que a pessoa não estiver mais aqui, que o desejo da pessoa era realmente esse. Entendi. Doutor Alessandro, responde pra gente agora quem é que pode fazer o testamento e quais os documentos necessários e precisa de advogado? Assim, e o mais importante também que a gente quer saber, o valor é caro? É caro para você fazer um testamento hoje? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? E as pessoas têm até vergonha de ir no cartório para perguntar, né? Às vezes para ligar. Sim. Então, como funciona, né? Qualquer pessoa, desde que seja capaz, ela pode fazer o seu legado à sua disposição de última vontade. O Código Civil ainda versa que a partir dos 16 anos de idade, a pessoa menor publi, ela já pode testar. Só que depende o que ela vai testar e depende se acontecer o passamento dela, a lei vai verificar se haveria a possibilidade de ter aquela validade do que o menor testou. Mas, de qualquer maneira, os menores, a partir dos 16 anos de idade, eles podem negar. Os maiores de idade, né? E o testamento é sempre a própria pessoa. Então, eu e a minha esposa. Então, nós queremos fazer um testamento conjunto. Isso é proibido por lei. Você tem que demonstrar e você tem que deixar claro a sua disposição de última vontade. É uma coisa totalmente pessoal. Então, você pode ter 120 anos de idade, desde que você vá conversar com o tabelião. O tabelião verifique que você tem a lucidez. O tabelião veja que você tem capacidade, você pode fazer o testamento. Mas a outra parte da pergunta? Nós perguntamos se precisa de um advogado. É assim, se você não tem tantas objeções em colocar, se você tem que fazer um testamento, não, eu quero fazer um testamento porque eu quero deixar os bens para os meus filhos com cláusula de comunicabilidade. Sim. Isso direto o tabelião faz, né? O substituto do cartório da sua cidade, você vai conversar com ele, ele vai fazer o atendimento, ele vai fazer essa disposição, e isso é uma praxe, né? Os tabeliães têm essa questão de utilizar, né, a fé pública para esses atos notariais de testamento. Então, o que acontece? Quando você tem alguma coisa um pouco mais complicada para se resolver, se você tem um reconhecimento de paternidade que você quer fazer no testamento, para que as pessoas só saibam disso depois que você for embora, se de repente você tem um determinado patrimônio, se você tem empresa, então você tem que pensar como vai acontecer a gerência da empresa, como é que você vai querer fazer a sucessão. Então aí a gente sempre recomenda você procurar o auxílio de um advogado, porque o advogado especialista, como no meu caso, ele vai pensar em tudo aquilo que você tem de preocupação, para que depois que Deus o livre aconteça o passamento, a família fique protegida, ou, melhor ainda, os legatários fiquem protegidos daquilo que você deixou dentro da disposição do seu testamento. E se é caro? É isso. Então, eu particularmente eu não acho caro, mas existe a tabela estadual em São Paulo hoje, que ela fala dos testamentos, onde você envolve o patrimônio, como por exemplo imóveis, bens móveis, veículos, joias, que você paga em torno de R$ 1.800, já com o registro dele feito pelo tabelião, pelo cartório de notas. Se você tem as disposições, por exemplo, que eu quero que após o meu passamento, tal pessoa cuide do meu gato, então você não tem a disposição, você não fala sobre benefícios econômicos, então o testamento ainda fica muito mais barato dentro do cartório. Só que normalmente quando você vai testar porque você tem bens e quer deixar os bens para alguém. E assim, essa questão do testamento, quando eu falo do registro, além de você fazer a escritura de testamento em cartório, orientada pelo tabelião e por um advogado na maioria das vezes, você tem a questão também de que esse documento, o cartório é obrigado,
as pessoas talvez não conheçam isso a fundo, é só mais os advogados que mexem com direito de família, com inventários. Existe uma central de testamento chamada Sensec. Atualmente, ela cobre o Brasil inteiro. Então é assim, existe um dispositivo que fala que quando você vai entrar com o inventário, quer seja judicial ou extrajudicial, a partir da hora que você apresenta os documentos no tabelião para fazer o inventário, mesmo com testamento, o tabelião pode fazer, eu vou explicar mais para frente como é feito isso. Ou, judicialmente, o advogado vai entrar com o pedido judicial, o primeiro despacho que o juiz ou o tabelião dá é para fazer uma busca na Sensec, para vir uma certidão positiva de testamento, para informar aonde a pessoa fez o testamento, ou uma certidão negativa. Esse sistema, ele é muito importante e ele hoje é Sistema Brasil, justamente para que essa informação fique caracterizada dentro do inventário, para dar certeza de que a pessoa não deixou disposição de última vontade. E se a pessoa fez um testamento em cartório, estará lá depois esse documento provando o dia que a pessoa fez o testamento, o livro e folha do tabelionato que a pessoa fez o testamento. E aí a obrigação do advogado ou da parte, da família, é ir até o cartório. A família, ela vai munida da certidão de óbito original e aí ela consegue pedir essa certidão de testamento. A família jamais conseguirá, se você pensa em fazer um testamento e tem uma preocupação de que de repente a pessoa vai lá no cartório no outro dia ver o que você escreveu, fique tranquilo. A única questão que existe em segredo de justiça, da questão da publicidade dentro do tabelião, que não pode dar atos de certidões, é com relação ao testamento. Então a pessoa faz o testamento em cartório, se ela precisar de uma segunda via, só ela pode ir no cartório, pedir essa via do testamento, jamais as pessoas vão ficar sabendo, a não ser que esteja com a certidão de óbito original em mãos. Então, isso também preserva, né? Isso dá o segredo de justiça dentro do cartório com relação a esse ato único e exclusivamente. É o único ato em cartório que você vai lá e não consegue tirar a segunda via, não consegue saber se a pessoa fez ou deixou de fazer o testamento. Eu recomendo, né? As pessoas ouvindo, né, que comecem a pensar que realmente é muito importante você deixar um testamento, né? Isso favorece... Além de ser a vontade da pessoa. Sim, isso favorece de que você, além de deixar a tua última vontade, você ainda ter você ter a certeza de que a justiça vai reconhecer esse documento e vai cumprir o que você determinou lá na escritura do testamento. Doutor Alessandro, quando você falou que tem uma taxa de R$ 1.800, é por bem ou é pelo documento em si, pelo testamento? Os R$ 1.800 é R$ 1.779, alguma coisa assim. Modifica um pouquinho, porque cada cidade tem uma tabela de ISS para o cartório diferente. É em torno de R$ 1.800. E assim, se você vai deixar uma casa ou 100 casas, você paga o mesmo valor do testamento. Olha que bacana. Então é assim, agora nesse momento, né, quando a pessoa faz o testamento, ela tem a questão de pagar uma vez a cada testamento feito. Então você tem o custo, se daqui a 3, 4 meses, de repente você deixou para um sobrinho, e aí por algum motivo você não quer mais deixar para o sobrinho, brigou com o sobrinho, você pode voltar no cartório, fazer outro testamento, determinando para outro sobrinho ou para outra instituição. Você pode fazer quantos testamentos você quiser. O que vai valer sempre é o último. O testamento, de acordo com o Código Civil, cada testamento que você faz, ele revoga o anterior. Então isso já está à disposição no próprio Código Civil, exceto se você, eventualmente, tem um reconhecimento de paternidade dentro do testamento anterior. Então você pode cancelar tudo e todos os seus testamentos anteriores, mas esta cláusula de reconhecimento de paternidade, ela continua até o final. Você não tem como voltar atrás. Entendi. Doutor Alessandro, responde pra gente agora. Se a pessoa não tiver herdeiros vivos, ela pode definir pelo testamento o destino de todo o patrimônio?
E quem é que não pode ser beneficiado pelo testamento? Sim, a pessoa, a gente recomenda muito, e eu tenho passado agora, infelizmente, o meu escritório trata bastante do direito de família, né? A gente milita com a questão de inventários. Eu trabalho com isso há muito tempo já, e hoje no escritório a gente está vendo o que acontecem com a Covid-19. Infelizmente, muita gente que não esperava, né? Com a doença acabou indo embora de repente. E às vezes mais de uma pessoa na mesma família. Nós tivemos um caso semelhante disso no escritório. E é uma coisa assim, muito estranha, porque a pessoa sempre falou disso, a pessoa sempre demonstrou para os herdeiros, para os sobrinhos, para os amigos, para uma pessoa que ela tem como filha, que ela queria deixar o patrimônio. E aí o que acontece? De repente a pessoa vai embora do nada e não fez o papel. Então, é assim, um caso que aconteceu. A tia, ela tinha todo o patrimônio da família, tinha 10 casas. A tia já tinha determinado até as casas que iriam ficar para os herdeiros. Esse patrimônio veio do pai da mãe da tia, ou seja, veio lá dos avós, patrimônio considerável. E aí o que acontece? A tia foi embora de repente, a tia era casada, entrou na questão, não tem filhos, os pais já faleceram, ficou para o cônjuge. E aí, o cônjuge, também com Covid, foi embora alguns dias depois. Família idosa, né? O que acontece? Para quem foi o patrimônio? Para quem foram as 10 casas? Para toda a família do tio. Por quê? Porque o tio era o único herdeiro da tia. Tá. E aí o que acontece? Com o passamento dela, o princípio, né? O princípio da continuidade fala que você tem que fazer um testamento, você tem que fazer um inventário e depois fazer o outro. O inventário dela ficou tudo para ele, o inventário dele ficou todos para os sobrinhos dele. E os sobrinhos dela, que eram detetores de todos os imóveis, de toda de todo o patrimônio dos avós anteriores, eles perderam o patrimônio. Um testamento teria resolvido isso. Um testamento teria resolvido que ela poderia deixar os bens que ela adquiriu com o tio ficariam para os herdeiros do tio. E aqueles bens particulares que ela tinha ficariam para os herdeiros dela. Infelizmente não teve e não tem como corrigir isso. Então, a pessoa que não tem herdeiros necessários, a gente fala que porque se a pessoa não faz também, em São Paulo eu sei que a lei funciona dessa maneira, que vai para a Santa Casa. Então, herança jacente. Isso acontece quando a pessoa não deixa sobrinhos ou desconhece o paradeiro dos parentes próximos. Então, o Estado, né, fica com todo o patrimônio. Ao passo que, a partir da hora que a pessoa não tem filhos, pais ou cônjuge, ela já pode automaticamente dispor do patrimônio. Quem não pode ser beneficiário do testamento? O tabelião que escreve a escritura de testamento, ele não pode ser favorecido. As testemunhas que vão comparecer no ato, porque obrigatoriamente o Código Civil também fala que o testamento público em cartório você deve comparecer e você deve ser acompanhado de 2 pessoas, 2 conhecidas, que vão servir como testemunhas para a escritura e para acompanhamento do ato notarial, para a solenidade, né? Porque é muito bonito você fazer um testamento em cartório, que existe toda uma solenidade revestida pelo tabelião, né? Desde a hora que ele faz a entrevista até a hora que ele passa para o livro e faz a leitura do ato na presença das testemunhas. Então, essas 2 testemunhas, elas também não podem ser favorecidas no testamento. E se for um testamento particular, o pensamento é o mesmo. Você vai fazer um testamento escrito, você não tem a condição naquele momento de pagar os R$ 1.800 por tabelião. Então você vai fazer um escrito particular, você vai fazer na presença de 3 testemunhas, conforme determina o Código Civil. Você deve levar esse documento para reconhecer firma
e deixar ele numa mão de uma pessoa ou de duas pessoas que saibam onde está esse documento, para que se amanhã ou depois você faltar, essas pessoas peguem esse documento e levem até o juízo de direito para fazer a abertura, registro e cumprimento do testamento. Mas eu já indico como advogado que a melhor coisa é sempre fazer o testamento público, porque ele é revestido de toda essa solenidade e o fato dele ser eventualmente cancelado pela justiça é muito pequeno a possibilidade, desse testamento feito em cartório ser cancelado judicialmente. Por quê? Porque ele realmente é feito por um tabelião, por uma pessoa que é a responsável e a que dá fé pública para fazer esse documento em cartório. Ok, ele pode ser, e como você falou, ele pode ser modificado a qualquer momento. Sim, a pessoa pode fazer tantos testamentos quantos que forem necessários, a pessoa achar necessário. A única coisa ruim, ou boa, não é desse caso, né, por tabelião, sim, é que ele vai ter que pagar todas essas taxas cada vez que ele fizer uma escritura. Doutor Alessandro, o que é um testamento vital? E em que caso ele é utilizado? O testamento vital veio há pouco tempo, né, para o Instituto do Direito de Família. Ele já existia, mas não era utilizado, né? E assim, a pessoa está numa fase final de uma doença degenerativa, na fase final de uma doença de câncer, algo muito ruim. O que acontece? A pessoa, dentro do próprio hospital, ela pode chamar um médico, ou ela pode chamar um tabelião em diligência para ir até o hospital, né? E ela pode simplesmente falar que não quer determinados procedimentos, que ela não quer passar por determinados mais sofrimentos, porque ela já sabe que o óbito é inevitável. Então, o que acontece? A pessoa, né? Ela está numa fase final, terminal, e ela não quer passar por traqueostomia, ela não quer ficar fazendo quimioterapia. A pessoa, o testamento vital, ele visa proteger a dignidade da pessoa no leito de morte. Então, isso é muito importante para as pessoas, porque realmente a família, às vezes, quer que a pessoa fique lá até o último segundo. A pessoa, às vezes, não quer isso. Isso tem que ser respeitado. Eu já acompanhei um caso assim, e realmente você dá um alento à pessoa que faz o testamento vital, dela saber e dela assinar esse documento, porque de repente ela pode simplesmente ter uma parada cardíaca e o médico deixa ali. Então, ele está respeitando o testamento Sim. vital, ao modo de tentar reverter e também tentar trazer a pessoa de volta à vida e passar por todo aquele constrangimento no leito de morte. Ok. Doutor Alessandro, responde pra gente. É uma pergunta que não está na nossa pauta, né? Porque nós fizemos uma pauta antes. Mas eu acho que é pertinente. Veja só. É uma família, um pai de família, ele é casado, tem seus filhos, ele faz um testamento e depois ele se separa e constitui uma nova família. Como é que fica a relação da segunda esposa e dos seus outros filhos, se acaso tiver? Sim, é uma boa pergunta, né? Porque isso acontece muito, né? E principalmente a procura lá no escritório hoje, que eu tenho em São Paulo em Direito de Família, vem muitas questões assim, porque na própria sociedade brasileira hoje, você tem metade dos casais que foram casados de novo, né? Então você tem aquele casal que casou novinho, ficou 20 anos junto, teve 2, 3 filhos, e aí depois, por algum motivo, né, passou o amor, né? E aí a pessoa se divorcia, a pessoa até pode ter deixado o testamento, né, para proteger a esposa. E aí o que acontece? A pessoa, depois do divórcio, ela deixa tudo aquilo que ela contraiu nas primeiras núpcias, apartamento, às vezes casa na praia, carro. A pessoa deixa, larga tudo e vai começar tudo de novo. O que acontece? Os herdeiros ali são favorecidos, porque normalmente a pessoa deixa em usufruto para a ex-esposa já em nome dos filhos. Nos processos antigamente judiciais era assim, porque os divórcios não existia divórcio em cartório ainda, né? E assim,
O testamento, ele serve justamente para proteger você nas segundas núpcias, né, de eventuais acréscimos que os teus filhos, por exemplo, da primeira núpcia, pudessem receber agora. Resumindo, você tem um novo casamento, você tem a conquista do novo patrimônio. Esse novo patrimônio você conquistou com a sua esposa, com os seus novos filhos. Você tem o direito de família hoje é muito bonito, porque você junta os seus filhos com os filhos da outra pessoa e tem mais filhos, né? Então, isso lá na sucessão dá um baita ponto de interrogação, né? E o testamento serve justamente para isso. O testamento serve para você, eventualmente, aquele 50% que você tem de disposição para fazer o que você quer, você tem justamente essa parte disponível dos bens para você corrigir isso dentro da escritura de testamento, para na hora do inventário não ter briga. Mas se a pessoa não corrigir o testamento, porque nesse testamento ele é colocado o nome dos filhos ou não? Ele fala aos filhos que você tem, que são os seus herdeiros legais. Tá. São os herdeiros necessários. Suponhamos que nasceram depois do testamento, tá valendo? Tá valendo, porque ele tem a parte dele protegida por lei. Até mesmo a outra esposa. Sim, dependendo do que for. Na partilha dos bens, você no segundo casamento que você tem uma regrinha dentro do Código Civil que fala que do teu regime de bens. Então, de repente, se você quer casar em segundas núpcias, mas você ainda não fez a partilha das primeiras núpcias, você é obrigado a casar com separação obrigatória de bens. Tá. Então, isso você corrige depois com o testamento, justamente para você poder dar o benefício para tua esposa daquilo que eventualmente você conquistou junto com ela, para que os seus filhos do primeiro casamento não adquiram a totalidade da parte que eles têm com relação à herança deles, ou seja, a parte, a sucessão que cabe a eles dos 50% do patrimônio. Então, mais uma vez, para as pessoas entenderem, você tem as segundas núpcias, você tem a questão de ter filhos nas segundas núpcias, e aí você tem os filhos do seu primeiro casamento, você já deixou o patrimônio lá para eles no primeiro casamento, então o que você pode fazer? Através do testamento, favorecer a tua esposa ou teus filhos para que esses 50% que você possa dispor fiquem para os filhos do segundo matrimônio ou para a esposa do segundo matrimônio. Na regra geral, os primeiros vão receber também. Eles têm direito, porque eles têm a parte eles são herdeiros necessários, né? Então, o que você faz com a blindagem do patrimônio para a segunda família é que 75% do patrimônio fique para a segunda família e 25% seja dividido entre a primeira e a segunda família. Então, dependendo do caso, você tem 10%, por exemplo, para receber do patrimônio para os filhos do primeiro casamento e 90% fica com a família. Você conseguiu proteger muito mais, você deu 25% a mais no fecha final do inventário, e isso às vezes é muito importante. A pessoa tem que fazer essa pergunta, a pessoa tem que procurar um profissional. Se a pessoa tem essa situação de ter bens no primeiro e no segundo matrimônio, a pessoa tem que procurar um tabelião ou um advogado, que isso é muito importante você deixar escrito, porque você evita litígio lá na frente dos filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo casamento. Doutor Alessandro, uma outra questão. Suponhamos que uma pessoa ela é solteira, ela fez um testamento há muito tempo atrás. E nisso aí, ela teve um relacionamento com uma pessoa, só que ela não vive junto, nada, mas ela faleceu, teve o passamento. Como é que fica essa pessoa na qual ele teve filhos, mas não era casado? O testamento acontece muito, principalmente quando nós temos até um grande problema com relação a isso, de você fazer o testamento. Você vai lá no cartório, faz o testamento e passa a vida e você não lembra mais daquilo lá. Mas a sua disposição daquela época da tua vida, está escrito lá, e para todos os efeitos, a justiça vai reconhecer
né, as disposições que você deixou lá, exceto se naquela época você deixou o patrimônio clausurado com incomunicabilidade ou impenhorabilidade e não fez a troca no testamento quando mudou o Código Civil em 2002. O artigo 2042 do Código Civil, ele deixou muito claro que as pessoas tinham 1 ano para refazerem os seus testamentos e aí colocar um justo título, uma justa vontade para a cláusula da incomunicabilidade, da penhorabilidade ou inalienabilidade, que é quando os herdeiros não podem vender os imóveis por um determinado tempo, ou simplesmente não vender os imóveis, simplesmente só vão ter direito ao uso, gozo do imóvel, mas não poderiam vendê-lo. Isso hoje caiu muito em desuso. Mas o que ocorre é o seguinte, e aí no meio do caminho você tem a união estável. Você vive com uma pessoa há algum tempo, e aí você pode não ter adquirido nada com a pessoa, mas a pessoa passou um pedaço da tua vida, sim, e você foi embora e a pessoa descobriu esse testamento que não a favorecia, porque na época a pessoa nem existia. Nesse caso, a pessoa tem que entrar com reconhecimento de união estável judicial, ela tem que fazer um conjunto probatório de tudo aquilo que ela viveu com essa pessoa, e isso você comprova por fotos antigas, vizinhos, conta de água e de luz na mesma residência, tudo aquilo que você pode comprovar, seguro de vida, capa às vezes de a pessoa revista, tinha. Vale? Sim, capa de revista, capa vale. De revista. Vale. Então você, tendo toda essa informação, você comprovando isso judicialmente e você tendo o reconhecimento da união estável, você passa a ser herdeiro. E aí, dependendo da circunstância do testamento, você passa a ser herdeiro da totalidade de tudo que a pessoa deixou, fazendo com que o testamento fique caduco. Por quê? Porque quando a pessoa legou, não tinha questão da união estável. E hoje o reconhecimento de união estável, ele é como se fosse o casamento. Sim. Então, você chega naquela regra, né, que nós falamos há pouco, que é filhos, pais, cônjuge. A união estável, cônjuge, é a mesma coisa. Doutora Alessandra, a gente poderia qualquer dia falar só sobre modelos de casamento. Sim, acho que é um tema sim. super interessante. Sim, tem bastante coisa. Nós podemos O direito de isso, família, se a gente fizer live de direito sim, de família, a gente vai ter uma aí por mês, por uns sim, 2, 3 anos. Pode ser, doutora Por Alessandra? favor. Então tá bom. Eu fico muito honrado. Espero que o pessoal esteja gostando aí das explicações. Estou tentando ser o mais simples possível, né? Porque não adianta você ficar falando bonito aqui e as pessoas não conseguirem entender. Então, eu procuro ser sempre o mais prático possível com relação a esses assuntos. Tá certo. Doutor Alessandro, a pergunta que muitos querem saber é se o testamento, ele vale mesmo e até que ponto tem essa validade. Pode haver contestação, apesar que a gente já bateu papo sobre isso. E por que, mesmo com o testamento, os processos judiciais de distribuição de bens são tão demorados? Então, o testamento ele visa proteger a questão da sucessão e dos eventuais litígios. Então, quando você fala que um advogado tem que estar junto com o testador para fazer a escritura do testamento, é justamente quando o testador, desde já, ele sabe que, embora o que ele está alegando ali, ele sabe que vai dar problema depois. Isso acontece muito com primeira, segunda, terceira família. Sim. E, infelizmente, onde tem mais dinheiro, tende a se tornar mais problemático. Eu penso, primeiramente, que assim, hoje, o Tribunal de Justiça em São Paulo, há pouco tempo, ele deu uma resolução pelo qual você, obrigatoriamente, quando você tem um testamento, você tem que, a primeira coisa é fazer uma ação de abertura, registro e cumprimento de testamento através de vara de família judicial para você ter a confirmação daquele testamento. É um procedimento prático, né? E que, pelo menos dos fóruns em São Paulo, demora em torno de 20 dias, de 20 a 40 dias, você já tem a sentença judicial. Então, às vezes a pessoa antigamente não fazia o testamento
porque ela não poderia utilizar o cartório de notas para fazer a escritura de inventário. Então a pessoa sabe que ela deixando o testamento, a família ia ter um dissabor, infelizmente, porque são muitos casos, mesmo com o processo digital hoje, que favorece muito a todos nós advogados, mas a pessoa sabe que até passar pelo fisco, até ter homologação, partidor, certidões, documentação, o inventário judicial ele demora de 8 meses a 1 ano, sem ter briga, né? É simplesmente pelo rito deles ser judicial. Então o Tribunal de Justiça, eu penso que nós fomos muito felizes quando o nosso corregedor, na época em São Paulo, ele determinou, nosso corregedor eu falei como escrevente de cartório, né? Hoje eu sou advogado, mas quando o corregedor geral em São Paulo, ele reconheceu que não tendo menores, não tendo incapazes, e mesmo você tendo testamento, você pode fazer a sua escritura de inventário no cartório de notas, e melhor do que o tabelião para interpretar um testamento não existe, porque é o próprio tabelião que faz o testamento. Então é assim, o inventário hoje em cartório, desde que os documentos estejam em ordem, e mesmo que tenha testamento, o inventário em cartório, dentro do tabelião, ele sai em aproximadamente 30 dias. Então isso ficou muito prático, né? É um serviço muito bem feito pelo notariado, e isso, de certa forma, inibiu a quantidade de processos no judicial e fez com que o judiciário começasse a ficar mais célere, porque não tem essa quantidade de inventário rodando via fora. Então o que acontece? Os inventários litigiosos, os inventários que têm briga entre herdeiros e os inventários que têm menores, eles ainda devem ser feitos judicialmente para revestir, para proteger os menores, né? E para proteger os interditos também, né? Ou eventualmente para que o juiz possa determinar a questão do que é e o que terá que ser feito dentro do inventário para acabar com o litígio da briga entre os herdeiros. Então você faz pelo testamento a disposição de última vontade para que você iniba o mínimo possível daquilo que possa ter de briga entre os herdeiros. Mas infelizmente, se houver litígio, vai demorar. Entendi. Demora mesmo. Tá. Doutor Alessandro, existe alguma outra alternativa que não seja o testamento para você distribuir os bens? Sim. Isso é objeto até, se você quiser, da gente marcar uma outra live, né? De marcar uma outra entrevista para a gente explicar um pouquinho como é feito. Mas o que é o certo hoje é fazer um planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? Você doar em vida os bens, ou eventualmente, no passamento do primeiro ente do casal, você fazer o inventário e aí junto com o inventário o planejamento sucessório. Tudo depende sempre da questão da quantidade de bens que existe e da disponibilidade que você tem financeira para fazer tudo isso agora, né? O inventário é um mal necessário, só que o inventário tem um grande problema. Não agora na pandemia, né? Porque existe uma medida provisória que suspendeu os prazos dos inventários e dos protocolos, se não me engano até 1º de outubro, de 1º de fevereiro a 1º de outubro, não existe o prazo de 60 dias para você dar entrada no inventário, quer seja judicial ou extrajudicial, mas o mal do inventário é que você tem um prazo para começar ele. Então assim, a pessoa faleceu, você tem 60 dias para dar entrada ou para fazer um protocolo no cartório. Se você não fizer no prazo de 60 dias, você já tem uma multa de 10% sobre o ITCMD. O ITCMD em São Paulo hoje é 4%, e nós sabemos que existe uma lei dos bens. Dos bens. Da parte da herança. Né? Então, por exemplo, tem marido e mulher, o marido faleceu. Então você aplica 4% sobre a metade do patrimônio. Sim. O que acontece? No inventário, se você não faz o protocolo no prazo de 60 dias, você já tem 10% de multa em cima desses 4%. Se você perde o prazo de 180 dias, você tem uma multa de mais 20%, porque você não fechou e não fez o pagamento do imposto no prazo correspondente previsto em lei.
E aí o ITCMD começa a pegar pela perna. Por quê? Porque aí você tem 10% de multa do protocolo, você tem mais 10% porque você não fez no prazo de 180 dias, e você tem mais 20% porque você não pagou no prazo de 180 dias. Então esses 4% virou os 4 mais 40%, mais 1% ao mês, até o dia que você pagar esse imposto, ou eventualmente que você perdeu o seu patrimônio. É uma coisa assim, cabeluda. E nós temos conhecimento, né? Os advogados, nós acompanhamos o projeto de lei que está em trâmite na Assembleia de São Paulo, que fala que o imposto pode chegar a 8%. Isso vai ser proposto em votação, a gente não sabe se vai passar ou não, mas a tendência é que passe, porque a maioria dos estados já tem essa previsão e o Código Tributário Nacional, ele permite que você eleve até os 8%. Então, fatalmente vai acontecer. Por questão de aumentar essa alíquota, a gente fala que o planejamento sucessório vai ser muito importante para você fugir, primeiramente, desse pagamento dos 8%, porque aí você tem 8%, mais a escritura de inventário, mais os registros de imóveis, mais as atualizações e mais os honorários advocatícios. Então a pessoa perde em torno de 15% do patrimônio só de taxa. Isso é um grande absurdo. E com relação ao planejamento sucessório, quando você faz a doação em vida, agora, atualmente, você faz a doação, você tem a questão de reservar o usufruto sobre aquilo que você doa. Você fazendo a doação em vida, você não tem a questão, exceto se você passar daqueles 50%, como eu já expliquei, da parte disponível, mas se você está fazendo com os seus, você já tem a disponibilidade de, por exemplo, quero deixar uma casa para o filho A, quero deixar uma casa para o filho B, quero deixar um apartamento de Santos para o filho C. Você tem toda essa disponibilidade em fazendo isso, todos assinando, prevendo o litígio que não irá acontecer se você faz isso em vida. Você também tem outras possibilidades. O testamento ele serviria, nesse caso, se você não tem dinheiro agora, mas você tem um seguro de vida e você sabe que aquele seguro de vida vai te acompanhando, ou você tem uma previdência privada, que o seu dinheiro está guardadinho ali, que você sabe que o dia que você for embora, parte daquele dinheiro vai ser para pagar essas coisas. Então você faz o testamento. Se você não quiser dor de cabeça, você faz a escritura de doação, você abre uma holding, abre uma empresa. Se você tem bastante patrimônio, se você sobrevive hoje, você vive com um rendimento de aluguéis. Então você pega esse patrimônio, abre uma empresa junto com os filhos, coloca o patrimônio dentro da empresa, além de você ter um benefício fiscal para recolher menos imposto com relação ao carnê-leão, você ainda tem a disponibilidade de amanhã ou depois fazer a doação das suas cotas para os filhos, e ao invés de você fazer a doação dos imóveis, você faz a doação das cotas. Então existem várias possibilidades. Cada caso é um caso, né? Você tem que estudar. No escritório a gente faz 4, 5 reuniões às vezes com a família para entender tudo aquilo que a pessoa quer, tudo aquilo que a pessoa deseja, para depois a gente começar a colocar no papel. E aí, eventualmente, as pessoas assinaram, as pessoas estão tranquilas. Bacana. Foi maravilhoso estar com você. Maravilha. Nossa, também 26 anos de cartório, 26 anos de cartório e 2 anos e meio agora como advogado, né? Eu abri o escritório, saí do cartório, né? Porque o nosso tabelião faleceu. E aí, como tinham muitas pessoas que me procuravam, e eu como escrevente eu não poderia dar esse tipo de assessoria, eu já tinha a OAB guardadinha há algum tempo, né? Então, com a ajuda da minha família, a gente resolveu mudar de áreas, né? Passar para o lado de lá da mesa. Eu ainda gosto muito, meu pai foi de cartório durante toda uma vida. Eu comecei com cartório aos 12 anos de idade, né? Aprendi tudo aquilo que eu sei hoje dentro do cartório. E aí agora eu procuro fazer as especializações justamente para conseguir atender os meus clientes, né? Nesses tipos de dúvidas que todos têm, né? Todos têm essas dúvidas. Quero agradecer a vocês aqui pela presença na minha casa. Fiquei muito honrado de ter vocês aqui comigo. Espero que a gente faça outros encontros em breve, né? Quero agradecer a você que está vendo o programa aí.
Depois vai aparecer aqui embaixo os canais, as dúvidas, né? Os seus contatos, É aqui embaixo, né? Os seus contatos, doutor Alessandro? Os meus contatos, eu tenho a página do escritório, eu tenho o Instagram, Dr. Alessandro Munhoz com Z. Sim. Né? O pessoal pode me acompanhar por lá. A página da internet, www.alessandroamunhoz.adv.br. No Facebook está como Alessandro Assis. E eu não tenho muito jeito ainda com o computador, com as redes sociais. Está começando agora, né? Isso, mas nós vamos deixar o seu e-mail também. Se alguém quiser deixar, depois a gente pode colocar o seu e-mail. Sim, e sim, todas por as favor. redes sociais, quem quiser entrar em contato com você. Quem tiver dúvidas, por favor, eu estou à Pode também nos disposição. comentários também, pode colocar suas dúvidas que ele vai estar respondendo para vocês. É verdade. Então, você que viu todo o programa até agora, você tem alguma dúvida, eu vou responder a todas as perguntas, por favor, podem colocar no canal da live aí, a Elaine vai me passando e a gente vai respondendo aí a cada um de vocês, tá? Eu fico à disposição, estou muito lisonjeado mais uma vez de ter vocês aqui comigo, agradecer o canal Cuesta Interativo por ter vindo aqui na minha casa, agradecer a você, Elaine, mais uma vez. Sou muito feliz e estou muito honrado por participar do programa. Doutor Alessandro, mais uma vez eu te agradeço imensamente. Quando você aceitou, nós ficamos muito felizes, porque a gente sabe de toda a sua capacidade, de todo o seu conhecimento, né? Eu vou voltar a falar, são mais de 26 anos de cartório, agora como advogado. A gente procura trazer sempre no programa as pessoas realmente tops. Você pode ver, todas as pessoas que são realmente tops. Eu tenho muito orgulho de cada entrevistado, sabe, que aceitou, né, a dar entrevista pra gente. A gente tem muito orgulho. Eu te agradeço imensamente, viu? Eu sou muito feliz mais uma vez, estou vindo pra cá, pra Cuesta, né? Isso. A ideia é morar aqui, né? Eu fiquei em São Paulo durante todo esse tempo. O escritório vai continuar em São Paulo, mas a Cuesta é uma nova qualidade de vida. A gente é apaixonado aqui pela região, né? Nós gostamos muito, eu e minha família. A nossa ideia é ficar aqui pro resto da vida, né? E assim, sou muito grato mais uma vez e a gente vai ter outros encontros aí, com toda certeza. Isso mesmo, olha lá, nós vamos falar sobre todos os assuntos, principalmente de direito de família, que é bem interessante. Nós vamos falar sobre esse assunto. Que bom. Tudo de bom, gente. Gente, eu agradeço vocês, eu espero vocês aí na próxima sexta-feira com mais uma entrevista de ciência e tecnologia, tá bom? Eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, também que compartilhe esse vídeo com seus amigos aí das suas redes sociais e também aí nos seus contatos de WhatsApp, tá bom? Um forte abraço e até mais! Tchau, gente, tudo de bom, até breve!